Olha, atenção, hein? Um homem de 35 anos, ele foi preso em Cruz das Armas, suspeito de estuprar uma adolescente de 11 anos de idade. A criança teria sido estuprada por conhecimento da família. Sabrina Barbosa, que mundo nós estamos? Não é um adolescente, é uma criança de 11 anos de idade. Sabrina Barbosa tem as informações lamentáveis sobre esse fato. Sabrina, é triste a gente vivenciar e ver uma situação como essa, né, Sabrina? Mais uma vez, boa tarde. Cidade em Ação. Oi, Washington, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, vamos falar de um caso que chocou a Paraíba inteira e é muito importante a gente falar um pouco sobre esses assuntos com base em estupro de vulnerável, bem como relacionamentos com crianças. O que está acontecendo? Em Cruz das Armas, um homem de 35 anos foi preso por abusar sexualmente de uma criança de 11 anos. Mas o ponto maior de tudo isso é que ele afirmou à polícia que queria namorar e até casar com essa criança quando ela chegasse aos 16 anos. E esse acordo teria feito entre ele e a própria criança. Bom, vamos conversar agora com a psicóloga Alice Santos para entender esse tipo de relacionamento. Uma pessoa que estupra uma criança de 11 anos de idade, como esse caso de Cruz das Armas, mas que na mente dele está uma paixão, um amor e até a possibilidade de casar com essa criança, com essa pessoa. Como é que fica dentro da área da psicologia essa explicação, Alice? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Washington, e aos que nos assistem. Então, nós temos algumas possibilidades para elencar em relação a esses casos, né? O sujeito, o indivíduo, o agressor, né, ele pode ter algum tipo de transtorno, inclusive o transtorno parafílico, mas para além dessa questão psicológica do que o sujeito teria, do que o agressor teria, é importante a gente mencionar, Sabrina, como você já alertou, que é crime. Né? Não existe possibilidade de namoro, de relacionamento entre adulto e criança. Criança não tem capacidade civil para consentir com esse tipo de relação, com esse tipo de suposto namoro. E é por isso que a gente precisa alertar, inclusive, as famílias, Sabrina, porque muitas vezes isso é levado em tom de brincadeira, né? Então a gente diz, a criança, a pequena está namorando com fulano, o pequeno está namorando com fulana. Criança não namora, criança não mantém esse tipo de relação. E isso pode ser, inclusive, uma porta aberta para esse tipo de situação, para esse tipo de crime. Nesse caso, quando você fala um pouquinho sobre os familiares, né, que acabam realmente em tom de brincadeira, qual é a orientação para a mãe, para a avó, que nesse caso a criança morava com a avó, como é que fica o instrumento de fiscalização até mesmo e de orientação para dentro de casa junto com a criança? O que é que os familiares devem fazer? O lema, Sabrina, é educar para proteger. Normalmente, quando a gente fala de educação sexual, as pessoas acabam deturpando o tema e compreendem isso como ensinar a prática do ato sexual. Quando a gente fala de educação sexual, a gente está falando de alerta. Ensinar a criança que existem partes íntimas que são privadas dela, que outras pessoas não podem tocar. Isso, inclusive, a gente deve ensinar a crianças pequenas, na idade mais precoce possível, quando elas estiverem ganhando esse discernimento, para que futuramente, principalmente, Sabrina, quando a gente fala de pessoas do ambiente familiar, né, quando a gente pensa nesses casos de estupros, mais de 70% dos casos são de pessoas dentro do ambiente familiar, são de parentes. Então, para que a criança não compreenda de forma errônea que aquele toque é um toque de amor, é um toque de carinho, não deve ser, e é responsabilidade da família ensinar a criança a discernir isso e assim, da forma que for possível para ela, se defender desse tipo de violência. Eu sei que é um tema difícil, é um tema complicado, mas precisamos falar sobre isso. A mente de um pedófilo, de um homem, um abusador que gosta, que tem atração pela questão de crianças, né? Pela formação física ali de uma criança, um menino ou uma menina. Como é que funciona a mente? O que a psicologia explica para esse tipo de comportamento? Como eu falei anteriormente, o mais comum quando a gente fala de transtornos é o transtorno parafílico, que é quando o indivíduo, né, o adulto, tem esse tipo de desejo de atração sexual por crianças, né, que configura crime e é algo que na nossa sociedade a gente acaba esquecendo e aí associa muito à loucura, à doença. Então é muito comum associar esse tipo de crime à loucura, à falta de discernimento. E as pessoas dizem, é porque fulano é louco, o crime foi cometido por um louco. Então talvez seja a nossa responsabilidade, Sabrina, pensar um pouco sobre o que a gente quer dizer quando a gente fala de loucura e compreender mais, mesmo que não seja profissional de saúde, mesmo que não seja da psicologia, compreender aquele ato como algo que deve ser punido, deve ser reprovável
e pode ser prevenido com essas medidas que eu falei anteriormente, através da orientação e da educação. Só para a gente finalizar nesse caso, como é que funciona a mente agora da pessoa que foi abusada, da criança? Porque no caso das armas, a criança chegou a confirmar o mesmo depoimento do agressor, do violentador de 35 anos. O que ele pode ter feito e como é que funcionou a mente dela para ela confirmar o que ele disse? Então, ela tinha 11 anos, né? Então ela já tinha uma capacidade de identificar que aquilo dali possivelmente era uma situação inapropriada, inclusive ela confirma isso. É importante a gente pensar, Sabrina, principalmente nas sequelas que isso vai ficar, que esse episódio vai deixar, na verdade, na mente, no corpo e no próprio psicológico dessa criança. Então, possivelmente é uma criança que vai necessitar de um acompanhamento psicológico. É uma criança que pode, inclusive, passar por uma situação de se culpabilizar, isso é muito comum. Então, muitas vezes a vítima diz, foi culpa minha, eu errei. Na verdade, a culpa nunca é da vítima, né? A gente não pode endossar esse tipo de discurso. Nós temos que ser firmes e lutar pela punição, né, do agressor de fato e cuidar da saúde mental dessa criança, né? E deixo o alerta já, Sabrina, a qualquer tipo de sinal de abuso, situação de abuso, Disque 100, Disque 190 e garantam um atendimento psicológico para a saúde mental dessa vítima. Tá aí, obrigada, viu, Alice, pelos seus esclarecimentos. Lembrando que nesse caso o homem vai responder pelo processo, pela questão do abuso também, e a polícia continua investigando porque essa criança morava com a avó, mas a avó estava debilitada e não percebeu a presença desse homem de 35 anos na área da residência dela e já fazia uma semana que eles estavam em um suposto relacionamento, como foi o que ele relatou na polícia. E a denúncia chegou até a polícia por conta da mãe da criança que denunciou o caso. Volto com vocês aos estúdios da TV Arapuã. Ok, Sabrina, muito obrigado. Olha, a mãe tem um papel fundamental. A mãe tem um papel fundamental em todos os aspectos da vida de um filho. Por quê? A mulher ela é mais aberta com a mãe. A mulher ela tem uma certa dificuldade de conversar com o pai, mas com a mãe ela conversa. Então, com qualquer situação estranha, a mãe precisa analisar. Nesse caso específico, essa criança vivia com a avó, né? Não sei qual o motivo que ela vivia com a avó que poderia estar com a mãe. Mas aí é um outro questão de familiar que eu não quero meter na conversa. Agora, que precisa. E outra, você precisa ser amigo do seu filho. Eu conheço tantas mães solteiras que criam filho de forma muito bonita, eficiente e eficaz. Por quê? Porque tem uma criação. Porque quando tudo está perdido em nossas vidas, só nos resta a família. E se você não tiver no seio familiar a responsabilidade de saber dizer não, saber contribuir, estar presente, porque se você é um pai presente, uma mãe presente, você não vai deixar que os ausentes possam chegar. Essa que é a verdade. Então, é o que eu digo sempre às minhas filhas. Se existe um homem que é amigo seu, sou eu, porque eu tanto mato como morro por vocês. Se existe alguém que ama você, sua própria mãe. Então você entenda que tudo que você passar tem que passar pelo pai, tem que passar pela mãe, né? Infelizmente, a desagregação familiar leva a determinadas situações que nós lamentamos. Você deixa o filho ao Deus dará, na mão de qualquer um, seja lá o que for, e destino entregue à própria sorte, né? Mas que não é esse caso, não estou falando no geral, tá bom? Olha, gente, eu vou